Boa noite, vamos para o nosso devocional do dia. O devocional que eu leio tanto o devocional da manhã como o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Hebreus 12:24 e João 12:21. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da carta aos Hebreus. Visão geral do livro. Destinatário, autor e período da escrita. O autor de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, é uma das mais belas do Novo Testamento. O Senhor Jesus ocupa o lugar central nela. Ao mesmo tempo, é também uma das mais difíceis. Para entendê-la corretamente, é necessário um conhecimento profundo do serviço divino judaico no Antigo Testamento. Destinatário. A epístola começa como um sermão escrito e fecha na forma de uma epístola. Nem o autor nem os destinatários são mencionados nelas. O título Aos Hebreus só aparece no século II com Clemente de Alexandria. Como não há outro nome conhecido pela epístola, provavelmente retoma uma tradição muito antiga. Mas quem eram esses hebreus e onde eles moravam? Hebreus é o nome para os israelitas e para os descendentes de Abraão. E, no entanto, a epístola não pode ser recebido seu nome apenas pelo fato de ter tantas referências ao Antigo Testamento. Os destinatários não devem ser apenas estar muito familiarizados com o Antigo Testamento, mas são frequentemente abordados como os originais do povo de Israel. Expressões como pais, os profetas, os anciões apontam para esse fato. Também a menção de Moisés, Josué e Arão, todos pertencentes ao povo escolhido de Deus, confirma o mesmo. Contudo, os destinatários chegam à conclusão que o caminho de salvação de Deus não era o serviço divino do Antigo Testamento, mas a fé no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chama esses cristãos de remanescentes de acordo com a eleição da graça em Romanos 11, do capítulo 1 ao 5, do capítulo 11, versículos 1 ao 5. Esses cristãos, porém, estavam particularmente em perigo de se retirar do cristianismo e voltar ao judaísmo por causa de sua forte pressão externa e pela perseguição. Estes eram pessoas em particular que professavam ser cristãos, mas não tinham fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Em contraste, os estrangeiros dispersos, que são os judeus convertidos da diáspora, os destinatários da Epístola aos Hebreus, viviam na Palestina. Isso é visto em Hebreus 10:11 e 10:34. Eles foram ensinados, admoestados e encorajados por esse autor. O autor da epístola não menciona o seu nome. Muitas suposições feitas sobre quem poderia ser Paulo, Lucas, Barnabé, como diz Tertuliano, Apolo, como diz Martim Lutero, Silas ou mesmo Áquila e Priscila foram sugeridos. A maioria dos cientistas modernos se recusam a aceitar Paulo como autor porque o conteúdo, a estrutura e a linguagem da epístola não são típicos dele. No entanto, a antiga tradição alexandrina atribui essa epístola ao apóstolo. O fato de que o autor conhecia bem Timóteo e que Pedro, que escreve aos cristãos judeus, menciona uma epístola de Paulo para eles, colaboram com a tradição. No entanto, os destinatários da epístola eram judeus cristãos na Palestina, enquanto Pedro escrevia para os estrangeiros dispersos que viviam fora dela. Se Paulo for o autor, uma das razões para não mencionar seu nome pode ser que ele era o apóstolo das nações, enquanto Pedro era o apóstolo dos judeus. Na realidade, o autor permanece desconhecido. O Espírito Santo que inspirou essa epístola deliberadamente queria apresentar o Senhor Jesus apenas como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O pai da igreja, Orígenes, escreveu de forma apropriada. Em verdade, somente Deus sabe quem é o autor. Período da escrita. Em relação ao período da escrita, as opiniões dos cientistas diferem muito. A questão da autoria da epístola é certo.
porém, que um escrito de Clemente de Roma, por volta de 95 depois de Cristo, mostra muita referência da Epístola aos Hebreus. Através do próprio livro de Hebreus, vemos que o serviço de ofertas do Antigo Testamento ainda existia. O templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelo general romano e mais tarde pelo imperador Tito no ano 70 depois de Cristo. Hebreus não menciona essa descrição, é por isso que muitos cientistas acreditam que a epístola foi escrita durante os anos 60 a 70 depois de Cristo. Muitos que recusam a autoria de Paulo concluem baseado em Hebreus 2, versículo 3 e 13, versículo 7, que a epístola deve ter sido escrita algum tempo depois após a morte dos apóstolos. Dizendo isso, os cientistas obviamente ignoram o fato de que o próprio Paulo não pertencia aos apóstolos que haviam visto e ouvido o Senhor Jesus na terra. Atos 7, versículos 59 e 12, versículos 1 ao 2, nos fala de Estevão, o diácono, e de Tiago, o apóstolo. A morte dele foi testemunho do Senhor. Assunto e propósito dos escritos. Os hebreus eram judeus na Palestina que haviam se convertido mediante a pregação dos apóstolos. Os primeiros capítulos de Atos descrevem essas milhares de judeus que tornaram-se crentes, mas logo após as perseguições começaram por seus compatriotas incrédulos e endurecidos. O autor de Hebreus também escreve sobre perseguições. Além disso, os hebreus tornaram-se tardios em ouvir e ociosos. Isso foi seguido por certo declínio espiritual. É por isso que o autor os lembra várias vezes de sua fé e devoção que haviam demonstrado no princípio. Os hebreus não ficaram desanimados e fracos com a experiência de sua fé cristã, mas alguns pensaram em voltar ao judaísmo. É por isso que eles são advertidos várias vezes nessa epístola para manter e preservar sua fé. Mas o autor também lhes diz muito severamente o que significa se alguém que professou sua fé no Evangelho e apostatou para a sua vida anterior no judaísmo, não haverá graça para essa alma. No entanto, o grande assunto da epístola é Cristo, a sublimidade da revelação completa de Deus em Cristo, o Filho de Deus, o sumo sacerdote e mediador do novo pacto. Todas as revelações do Antigo Testamento, preceitos e pessoas são os principais pensamentos que atravessam toda a epístola. Cristo é maior que os profetas e os anjos, mais importante que Moisés, Josué e Arão. O serviço divino judaico, com suas muitas ofertas, era apenas uma sombra da realidade da oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos. As muitas referências do Antigo Testamento são mencionadas principalmente para provar o contraste entre o Antigo e o Novo Pacto e o cumprimento em Cristo. É por isso que pode ver a Epístola aos Hebreus como um quinto evangelho, como uma sequência do Evangelho de Mateus. O Evangelho, de acordo com Mateus, apresenta Cristo como cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento ao povo judeu. E Hebreus apresenta Cristo e seu serviço nos céus como antítipo cumprimento das instruções de serviço do Antigo Testamento. Hebreus difere em alguns pontos, difere em alguns aspectos com as outras epístolas do Novo Testamento. Deus não é chamado Pai dos crentes e a posição do crente em Cristo não é considerada. Os crentes são vistos como homens na terra tendo livre acesso a Deus em um chamado celestial pela obra de Cristo. Assim, a epístola é uma epístola do deserto, encontrando seu equivalente em Levítico, onde vemos o povo redimido de Israel no deserto ser capaz de se aproximar de Deus. O capítulo central de Levítico 16, o dia da expiação, é explicado em Hebreus 9 e 10. Conforme o cumprimento pela obra de Cristo no Calvário, o templo em Jerusalém não é mencionado, enquanto o tabernáculo é bem mencionado. Tabernáculo em hebreu significa a tenda do encontro do deserto, ou de maneira pitagórica, a ordem de serviço judaica. Porém, a palavra tabernáculo em Hebreus 8, versículo 2 e 9, versículo 11, porém a palavra tabernáculo significa santuário celestial. Peculiaridades. Ver a Cristo. Nenhuma outra epístola do Novo Testamento nos aponta tantas vezes para o Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 9. Porém, vemos Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Considerai Jesus. Capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus. Capítulo 12, versículo 3. Considerai aquele que suportou tais contradições. Termos importantes nas epístolas hebreus. A seguir, mencionamos algumas das expressões importantes e frequentes aparentes para uma melhor compreensão da epístola. Perfeito, aperfeiçoado, perfeição. Eterno para sempre, sempre para sempre, eternamente. Santo,
santificado, santo, santo, santidade, santuário, santo dos santos, santo lugar santo. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 12. Qual que é o versículo? Que tem duas referências, 20, 24. Capítulo 12, versículos 18 ao 29, a santidade de Deus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta aos Hebreus. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Leitor, você. Peraí. Ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, versículo 24. Leitor, você chegou ao sangue da aspersão? A pergunta não é se você chegou ao conhecimento da doutrina, ou uma observância de cerimônias, ou uma certa forma de experiência, mas você chegou ao sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a vida de toda a santidade. Se você chegou a Cristo, sabemos como veio. O Santo Espírito o trouxe com doçura. Você chegou ao sangue da aspersão não por seus méritos, perdido e desamparado. Você chegou para apropriar-se daquele sangue e só dele com sua esperança eterna. Você chegou à cruz de Cristo com o coração trêmulo e dolorido. E que o som precioso foi para você ouvir a voz do sangue de Jesus. O gotejar de seu sangue é como música para o céu, para os penitentes filhos da terra. Somos cheios de pecados, mas o Salvador nos convida a levar nossos olhos para Ele e olharmos para suas feridas abertas. Cada gota de sangue, ao cair, clama: está consumado. Eu dei fim ao pecado e trouxe a justiça eterna. Ó doce linguagem do sangue precioso de Jesus. Se você chegou àquele sangue uma vez, voltará constantemente a ele. Sua vida será olhando para Jesus. Toda a sua conduta será sintetizado nisso, chegando-vos para ele. Não a quem eu cheguei, mas a quem eu sempre chego. Se você já veio ao sangue da aspersão, sentirá que precisa vir a eles todos os dias. Aquele que não deseja se lavar nele todos os dias jamais se lavou. O cristão sempre sente que a sua alegria e privilégio ainda haver uma fonte aberta. Experiências passadas são vidas duvidosas para os cristãos. Apenas uma vinda constante a Cristo pode nos dar alegria e conforto. Esta manhã vamos aspergir com o sangue os batentes de nossas portas e então nos banquetear no Cordeiro, seguros que o anjo da destruição passará ao longe. E esse é o devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução do Evangelho segundo João, para que a gente possa ler o devocional da noite. O Evangelho segundo João. Autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos três evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, atrás da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros como cerca da 10ª hora, 6 talhas de pedra e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho denomina o discípulo a quem Jesus amou por 5 vezes e várias vezes o outro discípulo. Dos 3 discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição da igreja antiga que João, o discípulo do Senhor, é o autor desse Evangelho, que é confirmado por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conheceu João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do Evangelho por volta de 180 depois de Cristo e nomeou João como autor. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero à margem do lago da Galileia e empregava servos assalariados. A mãe de João
e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que os dois filhos se assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito nos evangelhos sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor Jesus. Provavelmente é por isso que eles o chamam de Boanerges, filhos do trovão. Lucas relata duas ocorrências em que João mostra grande zelo. João e seu irmão Tiago e Pedro pertencem ao círculo interno dos apóstolos. Somente esses três tiveram a permissão para estar com o Senhor Jesus na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram os enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus, que viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor Jesus no cenáculo em Jerusalém, quando os discípulos se encontraram pela última vez e finalmente ele foi o único a estar esperando de pé, próximo à cruz de seu Senhor. Também foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor quando apareceu a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro, testemunhando pelo Senhor Jesus, no capítulos 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou para a Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até sua morte em uma idade muito avançada, por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, sua estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e a estrutura desse evangelho pressupõe a familiaridade do autor com os três evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, este evangelho muito especial foi escrito no final do primeiro século depois de Cristo. Assunto e propósito de Cristo. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo de acordo com os princípios humanos. No entanto, os três escritores do Evangelho apresentam a vida e as ações do Senhor resumida desde seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e sua ascensão. E é por isso que são chamados evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres citados no Evangelho Sinótico, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5, mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não chama de milagres, mas sim de sinais. Ele dá razão a isso para isso no capítulo 20, versículo 30 ao 31. E muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas esse é escrito para que possam crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida através de seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do seu evangelho. O Senhor Jesus é Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, das quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus. Uma linguagem simples, quase infantil, com vocabulário de cerca de 700 palavras, João nos comunica a verdade exaltada que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como a genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8:58, no capítulo 17, versículo 5 e versículo 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus e João os chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O homem, Jesus Cristo, é ao mesmo tempo o Deus eterno, como o Senhor Jeová no Antigo Testamento diz a si mesmo: Eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: Eu sou ele. Eles recuaram e caíram no chão. Esse é o único a afirmar: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha poder para dar a vida e teve o poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionado
mencionando 3 Páscoas em seu evangelho. Essa é a principal razão pela qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades. Diferença entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos. O caráter especial do Evangelho de João se deve em parte ao relacionamento entre o Filho de Deus e o seu povo, e o povo de Israel. Em contraste com o Evangelho sinótico, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre distantemente separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Cristo na Judéia. Isso ocorreu antes do seu ministério na Galiléia. João também nos diz 4 vezes que o Senhor estava em Jerusalém. Ele não encontra tanto falta de juízo e desavença nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João. Os judeus pensavam no templo em Jerusalém, enquanto ele falava do templo de seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus quer dizer como novo nascimento. A mulher de Sicar não sabe o que é água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu. Todos esses acontecimentos apontam o contraste que os homens não podem superar entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a obra de redenção na cruz. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 12, a unção de Jesus, o desejo dos gregos e a descrença dos judeus. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé a menos que a fé seja constante e concedida por Deus. Presto meu testemunho de que não há alegria em todo este mundo como a doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que mais existe no céu por isso. Na verdade, isto é o paraíso, quando as harpas de ouro e as ruas com o vidro transparente, as canções dos serafins e o clamor dos redimidos pode ser muito bem distinto de tudo isso, contando com uma gota em um balde, se pudéssemos viver para sempre em comunhão e comunhão com Jesus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho de João. E agora vamos ler o nosso devocional da noite. Queremos ver Jesus. João 12, versículo 21. Cada vez mais o clamor do não salvé. Quem nos mostrará o bem? Ele busca satisfação em confortos, prazeres e riquezas terrenas, mas o pecador vivificado conhece apenas um bem. Ah, se eu soubesse de onde poderia achar, quando ele é realmente despertado para sentir sua culpa, se você pode derramar o ouro da Índia aos seus pés, ele dirá, leve-o embora, eu quero encontrar Jesus. É uma benção para o homem quando ele coloca seus desejos em foco e assim concentra tudo em um objetivo. Quando tem 50 desejos diferentes, seu coração lembra da água estagnada espalhada em um pântano, exalando miasma e pestilência. Mas quando os desejos são trazidos para o mesmo canal, seu coração se torna como um rio de águas límpidas, correndo suavemente para fertilizar os campos. Feliz é aquele que tem o desejo de si, tem um desejo de si. Esse desejo é a única força centrada em Cristo, embora ainda possa não ter sido realizado. Se Jesus é o desejo da alma, é um sinal abençoado da obra divina nela. Tal homem nunca estará contente com coisas comuns. Ele dirá: eu quero Cristo, eu preciso tê-lo. Coisas comuns não têm utilidade para mim. Eu quero, não me ofereça essas coisas. Estou morrendo de sede, você me oferece o cântaro vazio? Dê-me água ou eu morro. Jesus é o desejo da minha alma, quero vê-lo. É essa a sua condição nesse momento, Heitor? Você tem apenas um desejo e ele é por Cristo, então você não está longe do reino dos céus. Há apenas uma vontade em seu coração e essa única vontade é que você seja lavado de todo o seu pecado no sangue de Jesus. Você pode realmente dizer: eu daria tudo o que tenho para ser cristão e desistiria de tudo que tenho e desejo
se me sentisse atraído por Cristo. Então, apesar de todos os seus medos, tenha bom ânimo, o Senhor o ama e você deverá vir logo para a luz e regozijar-se na liberdade com a qual Cristo liberta o homem. E esse é o nosso devocional do dia 17 de abril. Que o nosso desejo seja Cristo e conhecer mais a Cristo. O cristão que fala que já conheceu Jesus é um mentiroso. Cristo tem novidade todos os dias para nós. E esse é o devocional do dia 17. E amanhã, por volta das 9 horas, nós temos o devocional do dia aqui no Instagram. Então tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de semana e até o próximo.